Bora lá então analisar o Bitcoin, né? O que acontece? Era para eu ter gravado ontem o vídeo, mas eu tava mexendo com as mudanças aqui, e aí não tinha como eu gravar. Mas aí eu postei lá na parte de posts do canal, por isso que é importante vocês acompanharem os posts do canal, tá? É só entrar no canal e ir na parte lá, posts, aí tem as postagens que eu faço. Que aí lá eu avisei da queda, né? Porque eu vi que os baleias estavam tirando as ordens ao mesmo tempo. Um monte de ordens. E quando eles fazem isso, geralmente é sinal de queda, né? Então eu avisei por lá, né? Eu falei o que, galera? Azedou um pouco. Vamos buscar fundo na nossa região de compra. Fundo que eu quero dizer é vir mais a fundo aqui abaixo. Então eu coloquei lá, vamos buscar fundo na nossa região de compra e talvez até um pouco abaixo dela. Então assim, eu afirmei que ia cair, né? Não foi simplesmente assim, eu falei, eu acho que vai cair, não. Eu afirmei que vai cair, né? Só que eu não consegui fazer por vídeo porque eu estava mexendo com as mudanças. Mas eu avisei lá nas postagens, então por isso que é importante vocês acompanharem. Lá eu afirmei que o mercado iria cair. Por quê? Porque eu vi que os baleias tiraram as ordens ao mesmo tempo, tá? Então acompanhem lá os posts, acompanha lá. Então vamos analisar aqui agora o que está acontecendo. Por enquanto, está seguindo a nossa análise, né? Por enquanto está seguindo. O que me preocupou, e me preocupa ainda só por enquanto, é as ordens dos baleias. Isso aqui é mercado futuros, tá, galera? Só que o mercado futuros ele influencia bastante. Porque o Bitcoin ele é influenciado por 4 coisas: mercado futuros, mercado spot, mercado de opções e ETFs, né? Então, o mercado futuros também influencia. Ontem, os baleias tiraram as ordens, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Podem ver que um monte de ordem saiu ao mesmo tempo. Porque quando tá amarelo assim e depois some, significa que a ordem foi tirada. Então, vocês podem ver aqui, ó, que um monte de ordem foi tirada ao mesmo tempo. Ontem. Se foi tirado um monte de ordem ao mesmo tempo, é sinal de que os baleias sabem de alguma coisa. Por isso que essa ferramenta é muito útil, né? Mais para frente eu quero ver se eu faço um vídeo sobre essa ferramenta, ensinando a utilizar, porque ela ajuda demais. Porque sempre que os baleias tiram as ordens ao mesmo tempo de uma região, é porque eles sabem de alguma coisa. E ao mesmo tempo, quando eles colocam um monte de ordens na mesma região, é porque eles sabem que o preço vai lá e eles querem segurar o preço naquela região. Então essa ferramenta ajuda bastante, tá? Principalmente para o mercado futuros. Porque, por exemplo, se os baleias retiraram praticamente todas as ordens aqui ontem, era a oportunidade de abrir uma operação de short. E o alvo desse short seria aqui nessa região. Ou vice-versa, vamos supor que os baleias do nada enchem de ordem aqui em cima. É porque eles sabem de alguma coisa, sabem que vai ter uma notícia, uma euforia, o preço vai lá em cima e eles querem segurar lá. Então isso é uma oportunidade de eu abrir um long com alvo naquelas ordens, e quando eu chegar naquelas ordens, eu realizo o long, e aí eu posso abrir uma operação de short naquele paredão de ordens, porque provavelmente não vai passar daquele paredão de ordens. Então essa ferramenta ajuda demais, tá? Ajuda demais, principalmente para mercado futuros, mas ajuda também nos investimentos, que é o foco do canal. Então vamos lá. Ontem eles retiraram todas as ordens, quase todas, né? Deixaram só umas 3 ordens grandes, mas a maioria eles tiraram ao mesmo tempo. Então eles sabiam que ia dar ruim, que ia azedar. Então por isso que eu falei no post, eu falei, galera, vamos cair, vamos buscar fundo ali, né? Então é isso que está me preocupando, porque não tem muita coisa. Começaram agora a botar umas ordens, só que são pequenas, só tem uma ordem grande só. Aqui nos 93k, 93.640. Tem uma ordem grande aqui de 1.280 bitcoins. É a única. O resto é ordem muito pequena. E tem umas ordens grandes de venda aqui. Então, isso me preocupa um pouco, tá? Porque se houver despejo, mais despejo da galera, não tem muita coisa para segurar o Bitcoin no futuros, pelo menos, né? No mercado futuros. Então, isso me preocupa um pouco, tá? E
começaram a aparecer umas ordens ao mesmo tempo aqui nos preços de abril. 81k, 79k, 78k. Só que ainda são ordens pequenas. Ó, 100 bitcoins, né? 110 bitcoins são ordens pequenas, de baleias pequenas. Então não é algo muito relevante ainda, mas já é algo para ficar de olho, que está me preocupando também. Se eles estão começando a botar ordens ao mesmo tempo aqui, talvez eles saibam de algo. Mas como não são ordens muito grandes ainda, então ainda é só ficar de olho. Então o que me preocupa é só essa questão das ordens dos baleias, tá? Eles começaram a descer as ordens de venda. Então assim, eles estão pressionando o preço para baixo e estão deixando o preço cair. Não tem nada para segurar aqui no mercado futuros, né? Então isso é um pouco preocupante. Essa queda está acontecendo por causa do Banco Central, né? O presidente do Banco Central, ele falou mais uma vez que talvez não tem certeza de corte de juros em dezembro, porque ele está sem dados, né? Porque teve o shutdown, muitos dados não saíram, alguns dados não vão sair. Então ele está sem dados para saber se vai ter corte, né? E isso causou pânico no mercado. E os baleias estão se aproveitando disso para jogar o mercado para baixo e a galera desistir. Então o que me preocupa é só essa questão das ordens, tá? Só isso. Mas não vamos desesperar, vamos ponto a ponto. Por enquanto está dentro da análise. Não se vende com o preço caindo, porque todo mundo está vendendo, por isso que está caindo. Se eu vender caindo, eu estou fazendo parte da maioria, e isso não é bom. Então, por enquanto, está dentro da análise. O que vai invalidar a minha análise? É o preço perder essa região, tentar subir e rejeitar. Rejeitar isso aqui e começar a cair. Aí invalida a minha análise. Aí realmente nós vamos vir naquela região de abril. Então qual é a minha estratégia? Se invalidar a minha análise, se ele vier abaixo aqui, tentar subir e rejeitar, aí eu vou fazer caixa. Como fazer caixa? Me desfazer das posições que eu comprei aqui nessa região e das outras que eu comprei mais abaixo, eu vou estar também realizando lucro parcial para fazer caixa. Fazer caixa para ter oportunidade de recomprar aqui na região de abril. Então essa é a minha estratégia. Só que nada de afobação. Vamos esperar a confirmação. A confirmação seria o quê? Perder a região, voltar e rejeitar. Por quê? Eu vou ensinar uma coisa para vocês que talvez quase ninguém tenha ensinado para vocês. Deixa eu botar um gráfico aqui mais limpo. Como que a gente faz para traçar uma tendência utilizando o Fibonacci? Eu vou pegar o último grande movimento do gráfico, que é desde abril lá no 74k até o 126k. Vou traçar uma Fibonacci nesse movimento. Enquanto ele estiver fazendo topos acima dessa linha verde, ou seja, da linha 0,5 da Fibonacci, enquanto estiver fazendo topos ali, o Bitcoin está em tendência de alta no longo prazo. No curto prazo, está em tendência de baixa, né, que a gente consegue ver ali no gráfico diário, topos e fundos mais baixos. Mas em tempos maiores, no longo prazo, o Bitcoin está em tendência de alta. No semanal, por exemplo. Mas está por um fio a tendência, tá? Então, enquanto eu estiver fazendo topos acima da 0,5 da Fibonacci, o gráfico está em tendência de longo prazo ainda de alta. Só que a partir do momento que ele começar a fazer topo abaixo da linha 0,5, então, ou seja, ele cai aqui, tenta subir, rejeita aqui no 0,5 e volta a cair, a partir do momento que ele fizer isso, ele está em tendência de baixa no longo prazo, ou seja, no semanal. E se ele entrar em tendência de baixa no longo prazo, na Fibonacci, ele vai buscar a base da Fibonacci. Ou seja, ele vai buscar as regiões de abril. Por que ele vai buscar as regiões de abril? Porque o mensal está em tendência de alta. O mensal,
ele é todos esses grandes movimentos aqui, ó. Tá vendo essas ondas gigantes no gráfico? Essas ondas gigantes são o gráfico mensal. Por mais que eu estou olhando o gráfico diário, essas ondas gigantes são o gráfico mensal. Então, se ele perder a tendência de alta no semanal, que seria nessa Fibonacci aqui, fazendo topos abaixo de 0,5 da Fibonacci, que é a nossa região de compra, né? Entre 0,5 e 0,61. Se ele começar a fazer topos aqui abaixo, aí ele entra em tendência de baixa no semanal e vai buscar a tendência mensal, tá? Certo? Então é isso. Então a gente tem que esperar o quê? Confirmação. Por enquanto está dentro da estratégia. Não se vende com preço caindo. Isso aí é sardinhar. É exatamente o que os baleias querem. Que a galera se desespere, venda caindo. E aí eles depois jogam o preço para cima. A gente tem que esperar a confirmação. Que é rejeitar. Ele cai aqui, tenta subir e rejeita aqui o topo da nossa região de compra. Se rejeitar aqui e começar a cair, fazer um topo mais baixo, aí a gente sabe que ele está em tendência de baixa semanal, no longo prazo, e vai buscar os preços de abril. Então, confirmação. Precisamos de confirmação, tá? Bear Market. Galera, eu vou explicar uma coisa para vocês. Bear Market legítimo, ele é formado quando o gráfico mensal está em tendência de baixa. Por isso que o Bear Market dura muito tempo, meses, um ano, né? Então não é Bear Market enquanto que... Calma aí. Não é Bear Market enquanto que a gente não fizer fundos abaixo dessa região de abril, ou seja, fundos abaixo dos 74K. Enquanto a gente não fizer fundos abaixo, não é bear market. Só que, claro, tomar uma queda dessa aqui até os 70 e poucos K não é uma queda legal, né? Então é por isso que eu tracei essa região aqui da Fibonacci, porque a gente sabe que se tentar subir e rejeitar ela, fizer um topo aqui abaixo dela, estamos em tendência de baixa. Então aqui a gente tem a oportunidade de vender nossas posições. No meu caso, né? Eu tenho a opção de vender as minhas posições que eu comprei aqui e fazer caixa para recomprar aqui embaixo. Mas eu preciso de confirmação, tá? Então por isso que eu tracei essa região. Porque se confirmar nela, eu sei que vai buscar aqui embaixo. Então não tem por que eu continuar segurando minhas posições aqui, se eu tiver a confirmação de que a gente está em tendência de baixa no longo prazo. Então é por isso que eu marquei essa região aqui. Então, nada de afobação. Vamos ponto a ponto. Chegou aqui, ok, só está caindo. Eu não vou fazer nada com o gráfico só caindo. Eu posso pensar em comprar. Confirmou a rejeição, aí sim. Aí eu penso que em vender e fazer caixa. Aí o meu próximo ponto vai ser aqui. Essa região aqui, ó. Essa região de abril aqui vai ser o próximo ponto para observar. Mas... Como a gente não confirmou ainda que vai cair para lá, não vou discutir isso agora. Vamos ponto a ponto, sem afobação, sem adiantar as coisas. Isso aí, quem adianta as coisas, tá agindo no emocional. A gente tem que ser frio, tem que ser totalmente racional e técnico na hora de analisar o mercado. Então vamos ponto a ponto. Tá na nossa região aqui, tá ok. Rejeitou, aí beleza, a gente discute o que fazer depois, que é, no meu caso, vender as posições que eu fiz aqui, né? E até mesmo o que eu tiver feito lá embaixo, é interessante realizar lucro aqui para ter caixa para comprar aqui. Não é vender tudo, é fazer caixa parcial para recomprar aqui na região de abril. Mas vamos ponto a ponto, uma coisa de cada vez. Espera vir a confirmação de que rejeitou nossa região de compra, tá? Ponto a ponto, sem afobação. Quem fica de afobação é sardinha. Então, no geral, é isso. Que mais? Médias móveis. Galera, eu sei que muita gente está falando assim.
Se fechar o semanal abaixo da média de 50 semanas, é bear market. Não é bem assim. Claro que fechando um semanal abaixo da média de 50 é um sinal ruim, porque ela tem marcado fundos, né, sempre acima dela o fechamento. Mas não é indício de bear market ainda. Por quê? Porque a média, o preço não se move por causa da média. É o contrário, a média que se move por causa do preço. A média é só um indicador. O preço é que é o dominante. Então perder a média não significa que é bear market. Mas é um sinal ruim. Até porque isso já aconteceu no ciclo. Nesse ciclo já aconteceu. Aqui, ó, em 2023 a gente teve um fechamento semanal abaixo da média de 50 semanas. E por causa disso o Bitcoin começou a cair? Não. Ele fechou abaixo da média de 50 semanas, ficou lateral, bem cansado ali, bem pesado, mas depois voltou a subir. Então, fechar o semanal abaixo da média de 50 semanas não quer dizer bear market, porque já aconteceu antes e o preço subiu. Mas é um sinal ruim. Sim, é um sinal ruim fechar o semanal abaixo da média de 50 semanas. Mas não é bear market. Bear market é só se a gente perder esses fundos aqui de abril, tá? Se a gente perder os fundos de abril, é bear market. Só que a gente não quer tomar uma queda dessa, né? Então, vamos ficar de olho nessa região aqui que eu marquei. Se rejeitar ela, aí beleza. Aí a gente sabe que é para fazer caixa e esperar vir aqui na região de abril para a gente tomar uma decisão de recomprar ou não. Certo? Então vamos ponto a ponto, sem afobação. Então perder as médias não é bear market, é só um sinal ruim, beleza? Eu vejo muita galera ensinando muita coisa errada pro pessoal. É por isso que eu faço esses vídeos aqui. Vamos lá. Coisas que eu tô gostando e que eu não tô gostando. Coisas que eu tô gostando. O ouro tá caindo um pouco. Fez uma boa queda hoje, só que ele tá recuperando, isso é ruim. Eu gostaria que ele continuasse caindo. Então isso eu tô gostando, o fato do ouro tá caindo. O dólar, o índice de dólar, eu tava gostando que ele tava caindo, mas agora ele tá recuperando. Então isso já não é tão bom, o índice de dólar. O ideal é que o dólar, né, o índice do dólar começasse a cair. Mas tá bom, tá ok. Uma coisa que eu não tô gostando, eu já falei que é a ordem dos baleias, né? Não tô gostando que eles tiraram as ordens e estão começando a colocar umas ordens lá nos 70 e poucos K. Isso eu não tô gostando. E a dominância do Bitcoin eu não tô gostando. Porque a dominância tá caindo, né? E as altcoins estão segurando a queda. E algumas até subindo enquanto que o Bitcoin cai. Isso eu não tô gostando, porque isso significa que mesmo no pânico do mercado todo, o pessoal ainda está insistindo, ainda está preferindo as altcoins. E as altcoins, elas são a alavancagem do mercado. Mesmo que você compre altcoin no spot, você está meio que se alavancando, porque as altcoins elas são a alavancagem do Bitcoin. Se o pessoal está preferindo altcoins nesse momento de tensão do Bitcoin, correndo risco, é sinal de que a galera está muito irracional. O pessoal está se alavancando, né, em altcoins. Não necessariamente se alavancando no futuros, né, mas comprando altcoins. Isso é uma alavancagem. E isso dá margem para o institucional querer jogar o preço mais para baixo, para ferrar com essa galera. Então isso eu não estou gostando. Não gostaria de ver as altcoins tendo essa preferência nesse momento. Isso mostra que o mercado está ficando um pouco irracional. Porque o Bitcoin em zona crítica e o pessoal indo para as altcoins, que são mais arriscadas, né? Majoritariamente, porque tudo bem, você pegar ali e comprar umas altcoins é tranquilo, eu faço isso. Só que no momento desse, o pessoal sair do Bitcoin e ir para as altcoins, isso é ruim. É sinal de que o pessoal está ficando irracional. Então isso não é bom. O ideal era que o pessoal estivesse focando mais no Bitcoin e menos nas altcoins, tá? Então isso eu não estou gostando. Mas tudo bem, vamos acompanhar. Nada de afobação. Então, essas coisas que eu não estou gostando. Os ordens dos baleias que saíram, que tiraram. E as altcoins. Isso eu não estou gostando.
Mas, questão da análise, por enquanto, está dentro da nossa análise. Está dentro da nossa análise e está segurando por enquanto. Isso eu estou gostando. O que eu não vou gostar é se tentar subir e rejeitar e fazer um topo aqui abaixo da linha 0,5 da Fibonacci. Aí eu não vou gostar. Aí eu vou ter que pensar realmente em fazer caixa. Outra coisa que eu estou gostando é aqui, ó. O Long Short Rates veio para a região verde. Isso é bom, porque quando ele vem para a região verde, significa que o pessoal foi longando demais, sendo estopado. Em algum momento, na primeira oportunidade, o pessoal vai começar a virar a mão para abrir novos shorts. E o gráfico sempre faz o contrário do Long Short Rates. Ó. O Long Short Rates está subindo, o gráfico está caindo. A hora que o pessoal cansar de abrir long, que já abriram longs demais, a hora que eles cansarem, começar a virar a mão para short, o Bitcoin vai começar a subir. Então quando vem nessa região verde é bom, porque isso aqui é sinal de que o Bitcoin está no fundo do poço. O pessoal já alongou demais, o Bitcoin já caiu demais. E então, em algum momento, a gente pode reverter. Geralmente, quando vem aqui na região verde, ele faz o seguinte. Geralmente. Foi o que aconteceu, acho que em setembro do ano passado. Eu não me recordo. Mas, geralmente, ele vem aqui para cima da região verde. Vai lá em cima. Aí começa a cair para dentro da região verde. Nessa queda que ele faz para dentro de volta da região verde, é onde o pessoal começa a tacar short e o gráfico começa a subir disparadamente. Então isso aqui eu estou gostando de estar nessa região verde, porque significa que a gente está mais próximo de uma exaustão da queda e uma reversão. A gente está mais próximo de uma reversão do que de um topo. Seria ruim se tivesse aqui, ó, no 0,5, na região vermelha. Porque quando o long short está na região vermelha, é sinal que o pessoal veio shortando e o mercado subindo. Então, se o pessoal veio shortando demais e o mercado subindo demais, significa que a gente já está assim, muito esticado e vai vir uma correção, né? Então é isso. A gente está na região verde, que é bom, porque isso mostra que a gente está se aproximando de uma reversão. A maioria das pessoas, o pessoal que faz vídeo, eu vejo assim que eles não sabem interpretar esses indicadores aqui do TRDR. Eles pensam assim, seria bom se tivesse no 0,5. Galera, se tivesse no 0,5, a gente estaria mais próximo de um topo. Porque o 0,5 é sinal que o pessoal shortou demais. E aí na primeira oportunidade o pessoal e o gráfico subiu demais, né? Porque faz o contrário. E aí na primeira oportunidade o pessoal vai virar a mão para long e o gráfico vai fazer o contrário, que é cair. Foi o que aconteceu todas as vezes, aqui, ó. Tava lá embaixo de 1 no 0,5, o preço estava muito esticado, o pessoal virou a mão para long, o mercado caiu. Aqui é a mesma coisa, ó. Tava muito baixo aqui no 0,5, ó. Aí o gráfico foi subindo até onde deu, mas chegou um momento que não aguentou mais. Aí o pessoal começou a reverter para long e o gráfico começou a cair, tá? Então eu vejo que o pessoal interpreta esse indicador aqui muito equivocadamente, tá? O fato de estar assim não é ruim. Claro que indica que o pessoal vai continuar alongando ainda e o gráfico ainda vai cair mais um pouco. Só que isso aqui indica que a gente está se aproximando de uma reversão. Quando? Eu não sei, tá? Mas é assim que funciona esse indicador aqui. Essas métricas aqui, elas não estão aqui à toa, tá? O cara que criou essas métricas aqui, ele entende 10 vezes mais do que eu de gráfico e de mercado, tá? Que foi ele que, inclusive, ele que me ensinou tudo que eu sei de análise gráfica, tá? Então essas métricas aqui não estão aqui à toa, tá? Elas funcionam. Outra coisa, o Open Interest, que é esse gráfico aqui, ó, do meio, Open Interest, ele mostra novos contratos sendo abertos ou fechados. Quando sobe, novos contratos sendo abertos no mercado futuros. Quando cai, são contratos sendo fechados no mercado futuros. O Open Interest, ele está caindo. Por mais assim que no curto prazo aqui, se a gente olhar esses movimentos pequenos, a gente vê uns ruídos, né? Que o Open Interest sobe com o preço caindo. Isso é ruim, tá? Porque o ideal para tendência de alta
é o Open Interest acompanhar o movimento do Bitcoin. O Bitcoin sobe, o Open Interest sobe junto. O Open Interest cai, o Bitcoin cai, o Open Interest cai junto. Esse é o ideal para a tendência de alta. Tudo bem, a gente vê uns ruídos aqui de que subiu o Open Interest com o Bitcoin caindo. Só que o que interessa para a gente é o movimento de longo prazo. O movimento de longo prazo do Open Interest tá em queda, ó. Tá vendo? Ele tá caindo. O Bitcoin no longo prazo está fazendo o quê? Ó? Tá caindo. E o Open Interest também no longo prazo está caindo. Então isso é bom, significa que a tendência de alta ainda está saudável, porque o Open Interest ele está acompanhando o Bitcoin no longo prazo. O Bitcoin está em queda e o Open Interest também está em queda. E o Open Interest está em queda com o long short ratios subindo. Ó esse movimento todo aqui que o long short rate está subindo. E olha esse movimento todo aqui no Open Interest caindo. Tem ruídos? Tem. Mas ó, o movimento em si caindo para baixo. Com o long short rate subindo, né? Isso significa o quê? Que contratos de longs estão sendo abertos, porém estão sendo estopados. Por quê? Porque contratos estão sendo fechados, né? No caso, estão abrindo longs, mas aí o Open Interest cai, que é o quê? Contratos sendo fechados, ou seja, o pessoal que está abrindo long está sendo estopado. Isso significa o quê? Que em alguma hora o pessoal vai começar, tá? Em alguma hora o pessoal vai começar a virar a mão para short, tá? Então, o long short está subindo, só que o Open Interest está caindo. Isso mostra o quê? Que logo o pessoal vai começar a ter mais interesse em abrir shorts. E quando o pessoal começar a ter interesse em abrir shorts, operações de short, o Bitcoin vai fazer o contrário. O Bitcoin vai ter gás para começar a estopar e liquidar essa galera que vai começar a abrir operações de short. Entende? Então é assim que interpreta esses indicadores aqui. Eu conheço poucas pessoas que sabem interpretar esses indicadores aqui, tá? A maioria não sabe interpretar esses indicadores aqui do TRDR. Então a interpretação é essa que eu estou falando para vocês. Pode confiar que eu acompanho isso aqui já faz muito tempo. E, como eu falei, o cara que criou essas métricas aqui, ele entende 10 vezes mais do que eu de mercado, tá? Então, é isso. Essa é a interpretação desses indicadores. Então, isso aqui eu estou gostando. Então, resumindo a conversa, não há motivo ainda para pânico, está dentro da nossa análise, porém, há motivo para alerta. Alerta de quê? Baleias tirando as ordens e colocando as ordens mais embaixo. E alerta de que a gente pode subir e rejeitar. Se rejeitar nessa subida, aí é chão. Vai buscar lá na região de abril, tá? Então minha estratégia, se começar a subir e rejeitar aqui essa região de compra dos 100k e começar a cair, se rejeitar, aí sim eu vou pensar em vender e fazer caixa. Eu não vou vender com o gráfico caindo. Pelo contrário, eu tenho que pensar em comprar. Mas se subir e rejeitar, é sinal de que realmente não está entrando força compradora no mercado. E aí o mercado vai precisar corrigir mais. Então aí sim, nesse ponto, eu tenho que começar a fazer caixa, tá? Porque o que acontece? O pessoal está desistindo. Com essas quedas que está tendo, o pessoal está desistindo. Então assim, está tendo uma boa limpa no mercado. Se o mercado começar a subir e não aparecer força compradora, ou seja, essa galera que está saindo fora, se arrepender e voltar, porque pensar assim, caramba, vacilei, não era para ter vendido, não vou voltar. Se não acontecer isso, se essa limpa que está acontecendo não for suficiente para acontecer isso e aparecer a força compradora, aí é sinal de que realmente não vai ter força compradora e o Bitcoin precisa cair mais. Tá? Por isso que, se houver essa rejeição aqui na hora de subir, aí sim eu vou pensar em fazer caixa. Então esse é o alerta. Por enquanto, tudo tranquilo.
mas ficar em alerta para caso tenha rejeição, certo? Bear market, já falei para vocês, é só se perder a região de abril, então tá tranquilo. E eu não acredito que vá perder, tá? Essa região de abril é uma região de muito interesse do institucional, ainda mais que não vai ter sardinha no mercado, porque a galera vai ter desistido e vai esperar um bear market. Quem espera um bear market vai querer comprar o Bitcoin lá nos 40k. Não vai querer comprar o Bitcoin nos 70k, 80k. Então não vai ter sardinha no mercado. Vai ter só institucional. Então essa região aqui é de muito interesse do institucional. Se vier aqui, dificilmente perde, tá? Essa região aqui de abril. Dificilmente perde. Só se der assim um cisne negro, uma coisa assim muito sinistra no mundo. Dificilmente perde essa região de abril, tá? Dificilmente. Então quem está com preço lá embaixo, zero preocupação. Mas eu ainda acho que é bom fazer caixa se houver essa rejeição aqui da nossa região de compra, tá? Fazer um pouco de caixa. Mas preocupação? Não, porque dificilmente vai perder essa região de abril. É uma região de interesse institucional, muito forte, e onde não vai ter nenhuma sardinha aqui comprando, tá? Praticamente nenhuma. Então dificilmente perde isso aqui. Então bear market, galera, tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Não é bear market, tá? Mas sim corremos o risco de tomar uma queda dessa até aqui. Mas primeiro tem que rejeitar a nossa região de compra. Tá? Tem que esperar rejeitar. Não rejeitou, tá em alta ainda, beleza? Então esse é o resumo aí de tudo, tá? Espero que tenha ficado claro, porque eu não sou muito bom para explicar, não. Eu começo a explicar, eu vou me perdendo no assunto. Acho que eu tenho TDAH. Aí eu vou me perdendo no assunto, aí eu vou misturando as coisas. Então eu espero que tenha espero que tenha dado para entender. Espero que tenha dado para entender o que eu quero dizer, tá bom? Então, no geral é isso, tá? Vamos acompanhar o mercado sem afobação, ponto a ponto. Ponto a ponto, beleza? Vamos esperar confirmações, mas já liga o sinal de alerta, tá? Ponto a ponto. Qualquer novidade, eu trago mais análise. Tamo junto!